Oi, meu nome é Tainã, eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física e árbitra de futebol. E o que me levou a cursar fisioterapia foi o fato de ser atleta de futsal da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. E eu tive algumas lesões, entorse de tornozelo, de joelho. E eu passava algum tempo na físio. Eu adorava ir pra físio. Mesmo quando eu não estava machucada, eu adorava ir pra físio, que era um ambiente que eu gostava, os profissionais eram muito queridos. E por ter passado muito tempo lá e me familiarizar com o atendimento e gostar muito da profissão, foi o que me encantou e fez com que eu buscasse fazer a fisioterapia. Eu cursei a físio na Univale, em Itajaí. Foram 4 anos e o curso era integral. Nós ficávamos lá manhã e tarde, era bem puxado, mas muito prazeroso. E durante a graduação eu já fiz alguns cursos de especialização, né? Mas no final da graduação. E aí eu fiz treinamento funcional. Eu sempre gostei muito da parte de exercícios, sempre da parte ativa, né? Então eu fiz treinamento funcional, pilates, método SIM também, que é um de treinamento funcional, mas um pouquinho diferente, uma linha um pouco diferente. Sempre gostei da ortopedia, então fiz kinesiotape, mobilização neural, curso de liberação miofascial, ventosa, dry needling e isso aí. Hoje daí eu fiz pós-graduação, né? Hoje em dia, depois que eu terminei em 2019, eu fiz 2 pós-graduações. Eu sempre soube que eu ia para a área do esporte, né? Por sempre praticar bastante exercício físico e amar esporte, e principalmente o futebol. Então, daí eu já fiz as minhas pós voltadas em fisiologia do exercício e biomecânica do exercício. E hoje é o que eu trabalho com exercício. Quais foram os maiores desafios durante o período de formação? O curso, por ser integral, foi muito difícil de conciliar com a arbitragem de futebol. Então, eu tinha que me organizar muito para conseguir dar conta de tudo. E os desafios, eu acho que é o desafio de qualquer faculdade, né? A exigência é gigante, a gente tem que se dedicar muito, e ainda mais no curso integral, a dedicação tem que ser muito maior. Então, o desafio, eu acho que foi de conciliar o tempo para conseguir me organizar e fazer tudo o que eu queria. E daí, nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer educação física também. Então, nossa, foi muito desgastante, mas super produtivo. Eu acho que é uma época que a gente cresce muito como ser humano e como nossa construção profissional é primordial, né? Então a gente tem que se jogar nos livros, se dedicar mesmo para que a gente consiga ter toda uma base para depois ir para o mercado de trabalho da forma mais completa possível, né? Por que eu escolhi essa minha área de especialização? Porque eu sempre gostei de esporte, né? E por isso eu fui para a área do exercício. Eu acho que tudo é exercício, exercício é vida, o movimento é vida, então eu sempre acreditei nisso e por isso que eu me especializei na área, né? Por isso que eu fiz essas graduações. Como é a sua rotina de trabalho em um dia típico? Depois da pandemia, ficou ainda mais forte o desejo das pessoas se moverem em casa. Então, hoje eu consegui fazer minha agenda totalmente atendimentos a domicílio. Então, eu atendo das 7 ao meio-dia, todos a domicílio, todo em domicílios de pessoas diferentes, né? 5 atendimentos de manhã e 3, 4, 5 às vezes, depende à tarde, iniciando 15 horas ou 16 horas. Pra mim é muito bom a partir das 16, porque eu tenho um intervalo um pouquinho maior, porque a gente não pode esquecer da gente, né? A gente tem que estar bem pra cuidar dos outros. Então eu também preciso do meu horário pra me alimentar e fazer os meus exercícios. Então, hoje em dia eu tô procurando priorizar um pouquinho mais disso, né? E também ter esse cuidado voltado a mim. E outra coisa é que no final da graduação eu também comecei a fazer estágio na VR Sports, que é uma clínica de fisioterapia esportiva. E eu fiquei lá 1 ano como estagiária e quase 2 anos como fisioterapeuta depois de formada. E depois eu também passei no concurso e fiquei 2 anos como fisioterapeuta da Fundação de Esportes, que foi o que me motivou a ser físio. Então, e foi onde eu conheci a Tiesa, que é a acadêmica de fisioterapia hoje, que pediu para gravar esses vídeos. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo com alguém aquilo que o Bruno fez comigo, quando eu era atleta da Fundação de Esportes.
O que eu mais atendo? Eu trabalho bastante com idosos, então muita lombalgia, tenho que trabalhar muito com lombalgia, artrose, joelho e quadril e alguns entorses de tornozelo. Uma experiência boa sendo físio. O que eu mais gostei, assim, uma experiência muito maravilhosa foi quando, ainda como físio da Fundação de Esportes, antes de sair e ficar apenas a domicílio, nós viajamos para o Lesc, em Timbó, e eu tive a experiência de atender vários atletas. Foi muito maravilhoso, foi super intenso e desgastante, mas foi muito bacana. E poder acompanhá-los em jogos de futsal feminino, que é a modalidade que tem meu coração, futebol, estive também no vôlei e conseguimos o título, né, estadual. Foi muito bacana. Eu acho que foi uma das experiências muito maravilhosas que tive nessa profissão, que é muito maravilhosa. Quais habilidades ou características você considera essenciais para um bom fisioterapeuta? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que ser muito empático. A gente tem que saber o que o outro tá passando. A gente tem que se colocar na pele do outro pra gente conseguir ser o mais humano possível e desempenhar com profissionalismo aquilo que a físio faz. Então, eu acho que a empatia é primordial. A gente tem que ter muito conhecimento técnico, porque tudo que a gente faz tem que ser assertivo para realmente, né, ter o resultado que o paciente precisa e espera. Então tem que ter um conhecimento técnico muito bom, a formação tem que ser excelente, tem que se jogar nos livros e entender realmente o que tu tá fazendo. E eu acho que a empatia também entra, eu ia falar do vínculo, que eu acho que quanto mais a gente consegue se conectar com as pessoas, o nosso trabalho flui de uma maneira mais leve e efetiva. Então eu acho que essa capacidade de criar o vínculo também é fundamental pro fisioterapeuta. O primeiro estágio e o primeiro trabalho pós-formado como físio. Eu acabei respondendo já nos outros vídeos. Então, o primeiro estágio foi na VR Sports, que eu sempre quis ir lá, porque eu sempre achei minha cara, sempre quis ir pro esporte. Então, eu fiquei um ano como, estagiária e depois saí do estágio contratada pela clínica. Mas eu queria mesmo trabalhar também na Fundação de Esportes, porque foi o que me inspirou a ser físio. Então, eu queria muito estar lá. E então eu trabalhava nos dois, né? Trabalhava na VR, trabalhava na fundação e comecei a ter meus clientes no particular. Então era puxado, continua sendo. Mas aí eu tive que ir abrindo mão, né, de algumas coisas e hoje eu estou atendendo somente a domicílio de forma particular. E que conselhos você daria para alguém que está iniciando nessa carreira? Nossa, de todo o coração eu digo, vai firme, vai fundo, porque a físio é muito maravilhosa, muito ampla, ela tem diversas áreas e a gente consegue ser muito feliz dentro dessa profissão, ela é muito gratificante, a gente promove muita saúde, muita felicidade e olha, eu sou eternamente grata por ter escolhido a físio. Depois eu fui fazer educação física porque eu acho que são irmãs, são faculdades irmãs, a gente trabalha com todas, né, as áreas da saúde, mas educação física em especial. E eu acho que a físio é muito maravilhosa, é muito gratificante e com certeza eu só incentivo os acadêmicos e desejo todo sucesso, né, aos novos colegas, em especial a Tiessa, que além de colega vai ser uma amiga, né, é uma amiga e será minha colega. Então, vão firme, estudem muito e se especializem, porque é muito gratificante.